rei Davi passou por momentos muito difíceis, mas em todos os momentos ele não deixou de confiar no Deus Altíssimo. Este estudo é o de número 607 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo e nós veremos sobre a confiança de Davi logo após a nossa vinheta. A confiança que o rei Davi tinha em Deus o sustentava nas maiores batalhas, tanto batalhas internas como batalhas externas. Vamos ao nosso tema, guiado pela confiança em Deus. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 27, o verso 1, que diz: "O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência, o que eu haveria de recear?" Davi é o autor do Salmo 27 e ele escreve esse salmo quando ele estava vivendo um momento de sofrimento, porque a fúria do inimigo de Davi era grande, mas ele mantinha confiança, ele mantinha a fé dele no Deus Todo-Poderoso. Ele demonstrava que ele conhecia o Deus que ele servia, ele mostrava que tinha relacionamento com Deus. E Davi, nesse verso, fala que o Senhor é a luz dele, ou seja, Davi estava falando que a luz que ele tinha dentro de si vinha do Senhor. Não era a estratégia dele, não era a beleza dele, não era a inteligência dele, mas era porque o Todo-Poderoso agia dentro dele, e porque o Senhor era com ele, ele se mantinha de pé, ele brilhava entre os homens, porque o brilho não era dele, o brilho era do Senhor. Salmo 18, verso 28, Davi fala: "Do Senhor conservas brilhando a minha luz, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas." É como se quando o Senhor chegava, aquilo que estava em oculto, aquilo que estava em pecado, vinha a luz, e Davi confessava, Davi se arrependia, como foi no caso de Betseba, e Deus o perdoou. Davi sabia que Deus é a fonte de luz. No Salmo 36, verso 9, eu vou citar que Davi fala assim: "Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz somos iluminados. Louvado seja o Todo-Poderoso", porque a luz, para alguns estudiosos, é entendido como a fonte de alegria, e para outros é entendido como aquilo que ilumina o caminho. Davi, ele queria ser guiado, ele queria ser iluminado pela luz do Senhor. Salmo 43, verso 3 diz: "Envia a tua luz e tua verdade, que elas me guiem e me conduzam ao teu monte santo e à tua morada." Davi, ele era considerado em Israel como luz, porque Davi era usado por Deus para conduzir o povo do Senhor. E Davi certa vez estava em guerra contra os filisteus e quase foi morto por um gigante chamado Isbi-Benob. E este gigante quase o matou, e ele tinha feito a promessa de matá-lo, mas ele foi salvo e também foi advertido por Abisai. Segundo Samuel capítulo 21, verso 17, entretanto, Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: "Nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel." Davi era um rei aonde as pessoas viam que era conduzido pelo Senhor. E este gigante, o Isbi-Benob, ele não foi morto por Davi, ele foi morto por Abisai. E o Senhor realmente, ele é a nossa luz, é ele que ilumina a nossa caminhada,
Ele nos mostra a direção, mas também Ele nos conforta, Ele nos aquece, Ele nos sustenta. João capítulo 8, verso 12 diz, falando novamente ao povo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus, Jesus é a luz que veio ao mundo e Jesus, Ele pode mostrar o pecado, mas também quando há arrependimento, Jesus perdoa o pecado e nós estamos andando na luz, nós estamos andando em Jesus. 1 João capítulo 1, verso 7, se no entanto andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. É muito bom andarmos na luz, é muito bom estarmos andando nos caminhos do Senhor, pois quando andamos com Ele, nós temos comunhão uns com os outros, mas nós temos comunhão com o nosso Deus, nós temos os nossos pecados perdoados, porque o Senhor Jesus é o único que tem poder para perdoar os pecados. Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 8, pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, assim andai como filhos da luz. Nós somos filhos da luz, temos que refletir a glória do Senhor. É o Senhor quem transforma as trevas. Quando nós vamos a Ele, nós somos iluminados por Ele. Davi fala que o Senhor, além de ser a luz dele, é também a salvação, é o salvaguarda, é aquele que livra, é aquele que protege, mas é aquele que cumpre as promessas. Salmo 62, verso 7, a minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. Ele é a pedra principal. É Ele que sustenta a nossa vida na caminhada. É Ele que nos protege. É Ele que é a nossa segurança. Davi, ele tinha experimentado diversos livramentos, diversas vitórias o Senhor deu a ele, e ele sabia que toda vitória que ele teve não era pela força do braço dele, nem pela estratégia e nem pela inteligência dele, mas era porque o Senhor dava vitória. No Salmo 3, verso 8, Davi fala, do Senhor vem a salvação e sobre aqueles que são teus a tua bênção. E uma das bênçãos do Senhor para os seus filhos é a vitória. Uma das bênçãos do Senhor para os seus filhos é a paz, é a alegria. Isaías capítulo 12, verso 2 fala, ei-lo, Deus é minha salvação, sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio. Ele explica o porquê, porquanto Yahvé, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. E o profeta Isaías também admite, também assume que toda a vitória que ele teve foi porque o Senhor deu, foi porque o Senhor na sua misericórdia o abençoou com vitória. Quando Davi ele faz a pergunta, a quem temerei? Davi está perguntando de quem eu vou ter medo. Davi já havia lutado contra um gigante, este gigante era o herói dos filisteus, mas Davi foi e venceu, sabe por quê? Porque ele foi no nome do Senhor, aquele que é todo poderoso, o Senhor dos exércitos. Êxodo capítulo 15, verso 2 e verso 3 diz, Yahvé, o Senhor é a minha força, o Senhor é o grande guerreiro, é o Senhor que nós precisamos ter na nossa vida, na nossa caminhada, nos protegendo, nos fortalecendo. E Davi, ele entendeu que ele não precisava temer nem mesmo os gigantes, quanto mais as adversidades
dificuldades da vida, porque ele sabia e confiava e trazia à memória dele que o Senhor, o Todo-Poderoso, lhe daria vitória. Davi, ele foi um homem que teve relacionamento com Deus. Esse era o modo de viver do rei Davi. Antes de Davi ser um grande guerreiro, ele matou um urso, ele matou o leão e ele matou o gigante Golias. E agora ele era um guerreiro, ele servia ao mesmo Deus que deu vitória para ele, quanto ao urso, quanto ao leão e quanto a Golias. Imagina ele nas mãos do Senhor como uma flecha na mão do valente. O Senhor o livrou, porque ele confiou no Senhor, não confiou nele próprio, mas ele confiava no Senhor. E Deus dava a resposta a Davi. Sabe qual foi a resposta de Davi quando vinha o medo? Olha o Salmo 56, verso 3, o que diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Poderia vir o medo, nós somos humanos, Davi também era um ser humano, o medo poderia vir, mas ele vencia o medo, ele enfrentava o medo, e a forma dele fazer o enfrentamento era trazendo à memória quem era o Deus que ele servia, e ele mostrava quem era o Deus dele. Davi, ele falou que mesmo quando ele estivesse nas mãos do ímpio, nas mãos do inimigo, ele podia confiar. Sabe por quê? Porque o Senhor não o abandonaria. Salmo 56, verso 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Olha a pergunta de Davi. O que poderá fazer-me o simples mortal? Me trouxe logo à memória a fala de Jesus, que nos adverte para não temermos o homem, porque o homem, ele pode matar o corpo, mas ele não pode fazer nada com a alma. Então, o Senhor Jesus, ele nos adverte para antes termos temor, temos um amor reverente, um amor sincero ao Deus Todo-Poderoso, porque este pode sim matar o corpo e pode lançar a alma no inferno. Então nós precisamos estar atentos, ao invés de estarmos tendo medo dos homens num momento de tanta violência que o mundo está passando. Precisamos temer ao Senhor, porque o Deus da salvação de Davi, o Deus que dava livramento a Davi, o Deus que fazia a promessa a Davi, é o mesmo Deus fiel, o Deus a quem nós servimos. E Davi sabia que Deus estava com ele. E você? Será que você tem essa certeza, essa convicção de que o Senhor está contigo em todos os momentos? O autor de Hebreus, ele também fala da confiança dele no Deus Todo-Poderoso. E vamos ver que ele também fez uma pergunta. Hebreus capítulo 13, verso 6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. A mesma pergunta de Davi que eu li no versículo anterior, agora o autor de Hebreus está trazendo, e é muito importante para nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia é bem clara. O Senhor fala que os anjos dele acampam-se ao redor dos que o temem e os livra, mas nós precisamos estar confiantes no Senhor. A resposta de Davi diante da pergunta dele, diante do medo, sabe qual era? Clamar, buscar no Senhor, buscar forças no Senhor. Certa vez ele estava fugindo de Saul e ele foi morar lá em Ziclag, terra dos filisteus. Os filisteus, fizeram guerra contra Israel e Davi quis ir juntamente com os filisteus guerrear, mas os príncipes dos filisteus não quiseram, não, fizeram Davi voltar com os homens de Davi. Quando Davi voltou com os homens dele, ele viu que tinham sido levados cativos os filhos, as filhas, as mulheres foram levados cativos
pelos amalequitas. Os homens de Davi ficaram tão angustiados, ficaram tão entristecidos que quiseram apedrejar a Davi. Vamos conferir? 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com os sequestros de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor seu Deus. Olha a situação de Davi. Os homens queriam apedrejá-lo, mas também as mulheres de Davi, os filhos e as filhas de Davi também tinham sido levados prisioneiros. Davi, ele entendeu que era no Senhor, na presença do Senhor, que ele seria fortalecido, que ele encontraria ânimo. E Davi se fortaleceu no Senhor. Davi não deixou nenhum medo, não deixou nem a angústia, não deixou nem o pavor daquela situação dominar a vida dele. E a Bíblia também conta sobre o rei Josafá. Certa vez, Josafá, ele sentiu grande medo. Josafá era homem assim como eu, assim como você. Vamos ver qual foi a atitude de Josafá diante do medo. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 3. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Sabe qual era o contexto? Imagina a grande multidão, os exércitos que se juntaram e foram guerrear contra Josafá. Nós precisamos entender, mas também nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Sabe por que que tem essas histórias na Bíblia Sagrada? Para nos fortalecer, nos mostrando o caminho, nos mostrando a direção. Quando vier o medo, faça como eles, busca refúgio no Senhor, busque socorro no Senhor, clame ao Senhor, busque o ânimo no Senhor, porque é o Senhor que te garante vitória. No Salmo 31, verso 2 diz assim: inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sei a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Olha a oração de Davi. Davi falou para o Senhor: é do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que vem o livramento, é do Senhor que vem a salvação. Ouça as minhas orações e me livra desta situação. Esta oração é uma oração para nós pensarmos, é uma oração para nós praticarmos, independente das circunstâncias. Precisamos estar firmes no Senhor, confiando no Senhor. E Davi, no nosso texto base, o que ele disse? Ele disse que o Senhor é a luz dele, o Senhor é a salvação dele, e ele disse que ele não deveria temer nada que fizesse o homem. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Quantas vezes diante de dificuldades, diante de angústias, diante do medo, ao invés de recorrermos ao socorro do Senhor, nós choramos, nós nos entristecemos, nós nos deprimimos e não buscamos a ajuda no Senhor. Temos que fazer conforme a Bíblia nos ensina. Diante do medo, busque o socorro do Senhor. Davi, ele sabia que era o Senhor que era a força dele, que a força dele vinha do Senhor. Vamos ver novamente o nosso texto base, Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então nós vemos que Davi sabia que o Senhor ouvia as orações dele. Davi sabia que o Senhor, além de ouvir, não ficava à parte com as orações dele, não. O Senhor ouvia, o Senhor respondia, porque Deus é o Todo-Poderoso, Deus é vivo e é a fonte da força de Davi e tem que ser a fonte da nossa força também. No Salmo 28, verso 6 ao verso 8 diz assim: bendito seja o Senhor, pois atendeu as minhas petições. O Senhor é a minha força e
o meu escudo, ou seja, a minha proteção. Nele confiou meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Davi sabia quem era Deus, Davi sabia que Deus era a proteção dele, Davi sabia que em Deus ele recuperava as forças, ele se fortalecia, porque Deus era a rocha dele, Deus era a fortaleza dele. Davi sabia que Deus era amoroso, misericordioso e perdoador. O Salmo 31, verso 3 nos mostra: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. É como se Davi falasse: por amor do teu nome, seja a minha luz, mostra o que eu devo fazer, me orienta. Mas Davi, ele não tinha dúvida que o Senhor estava com ele, independente de qualquer coisa. Davi sabia que o Senhor estava com ele. É muito importante nós sabemos também que o Todo-Poderoso, ele está conosco, ele não nos deixa, ele não nos abandona. Salmo 23, verso 4, olha o que Deus fala conosco neste momento: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Que possamos, assim como Davi, confiar no Senhor, buscar ao Senhor, saber que é o Senhor que nos ilumina, que é Ele que nos esclarece, porque a luz dele tem que resplandecer em nós. E no versículo 2, Davi, ele está nos ensinando que nós não devemos temer o que pode fazer o homem, o que pode fazer o inimigo. E Davi, ele mostra: sabe por que eu não preciso temer? Pois é o Senhor que me dá vitória, pois a minha salvação vem do Senhor. Por que então eu vou temer? Vamos ver Salmo 27, verso 2. Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Olha a confiança de Davi. Ele estava falando que os inimigos dele, que se levantassem contra ele, eram esses inimigos que iriam cair, e não era ele que cairia, porque ele estava fortalecido, ele estava alicerçado, ele estava sendo sustentado nada mais, nada menos do que pelo Todo-Poderoso. Assim como nós, eu vou concluir. Davi, ele sabia quem era o seu Deus. Davi, ele sabia que ele não precisava temer o inimigo, mesmo que os inimigos dele agissem como animais ferozes, como animais cruéis. Ele confiava no Senhor, porque o Senhor, era somente o Senhor que lhe daria a vitória. Salmo 118, verso 12, para concluirmos, diz: cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros secos em chamas. Sabe por quê? Porque em nome do Senhor eu as venci. Que este também possa ser o teu brado de vitória. Em nome do Senhor somos mais que vencedores. Assim como Davi vencia os inimigos dele, assim como Davi vencia as batalhas que ele enfrentava, nós somos mais que vencedores, porque a nossa vitória também vem do Senhor. Não precisa ter medo, sabe por quê? Porque somos sustentados pelo Senhor. Se você gostou desse vídeo, se este vídeo te edificou, faça seu comentário, compartilhe nas redes sociais, deixa seu like, e caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.